Olá, seja bem-vindo ao canal Professor Vitor Soares. Nessa aula nós iremos estudar sobre concepções de desenvolvimento e aprendizagem. Eu quero agradecer a sua audiência qualificada e pedir para você, se você ainda não é inscrito ou inscrita no canal, se inscreva para que você possa receber notificações de materiais como esse. Não deixe de acionar o sininho. Acionar o sininho é muito importante para que você possa receber a notificação quando eu postar materiais como esse. Ah, e deixe sempre o seu like. Quando você deixa o seu like, você está dizendo que a aula foi muito relevante para a sua aprovação, muito relevante para os seus estudos. Você está dizendo para mim que a aula foi legal e que contribuiu com você. É a sua avaliação. É muito importante nós estudarmos esse assunto sobre concepções de desenvolvimento e aprendizagem, porque muitos editais trazem este assunto. Então, a gente precisa estudar ponto a ponto, saber quais são as principais concepções de desenvolvimento e aprendizagem que são desenvolvidas, que são trabalhadas, que são estudadas e pesquisadas aqui no Brasil e que serão cobradas na sua prova, serão cobradas aí no seu edital, serão cobradas no seu concurso. Então é muito importante que você estude com material adequado, material de primeira, material que te dá a oportunidade de realmente ter condições de fazer uma boa prova. Então, aqui nós iremos fazer uma aula completamente voltada para o conteúdo e depois nós iremos responder questões. Meu objetivo é estar com você até a convocação. Então, pode colocar na tela, por favor? Nós temos aí, então, concepções de desenvolvimento e aprendizagem. Estamos juntos até a convocação. O primeiro ponto que eu quero trazer para vocês, o que é aprendizagem de Kinold e Leris. É muito importante, pessoal, a gente trazer alguns conceitos, algumas concepções, alguns entendimentos de alguns autores. E este autor aqui é um autor que cai muito em prova, é um autor que está sendo cobrado principalmente nas últimas provas, e é por isso que eu trouxe esse autor aqui para a gente poder saber o que ele vai qualificar, como ele vai qualificar aí o que é aprendizagem. Pode colocar na tela. Vem dizer o seguinte: qualquer processo que, em organismos vivos, leve a uma mudança permanente em capacidades e que não se deva unicamente ao amadurecimento ou envelhecimento. Aqui nós temos várias verdades, vários conceitos aqui que nos dá a possibilidade de entender o que é aprendizagem. O primeiro ponto é entender que a aprendizagem ela não é uma coisa finalizada, não é algo estático, é um processo. Então, o primeiro ponto que você precisa entender é que é um processo. Outra questão importante é que ela vai ser desenvolvida para uma mudança permanente. Se você tem uma mudança e essa mudança não é uma mudança permanente, você, de acordo com o autor, não teve a oportunidade de mudar. Outro ponto importante aqui é que ele não vai mudar apenas o seu jeito de ser, não vai mudar apenas o seu comportamento. Ele vai mudar as capacidades, ele vai mudar a sua forma de enxergar o mundo, ele vai mudar como você se desenvolve a partir dessa aprendizagem. E não tem a ver, pessoal, com a maturação, não tem a ver com o envelhecimento, não tem a ver com o passar dos anos, ou seja, uma mera experiência. Tem a ver, sim, com um processo que garante e que leva à mudança permanente nas capacidades deste organismo vivo. Maravilha? E aí nós temos as principais, não todas, mas as principais, aquelas que podem ser cobradas em prova, aquela que nós temos várias questões que já foram cobradas em prova e que provavelmente podem se repetir no nosso dia a dia. Eu trouxe aqui as principais. Pode colocar em tela. Então, as principais teorias aí de aprendizagem é o inatismo, o ambientalismo, o interacionismo, comportamentalismo, cognitivismo e humanismo. Essas teorias são as principais, aquelas mais cobradas, aquelas que realmente
são objetos de estudo na nossa academia, objeto de estudo na faculdade. Teóricos vão estudar bastante a respeito dessas concepções de aprendizagem. Então, partindo para a primeira, nós temos aí o ambientalismo, pode colocar na tela, o ambientalismo ou o empirismo. Aqui a palavra-chave para ambientalismo ou empirismo é a experiência como fonte do conhecimento. E essa experiência, essa ligação, essa experiência como fonte do conhecimento tem uma ligação muito forte com o objeto de aprendizagem. Um ponto importante aqui no ambientalismo é o que importa, o que está externo ao indivíduo. Então, nós temos aí pontos importantes aqui, palavras que podem cair na sua prova que estão ligadas ao ambientalismo e empirismo. Pode colocar na tela. Objeto, experiência e ambiente. Pontos aí que podem cair na sua prova, palavras-chave que podem cair na sua prova, que estão ligados justamente aí com ambientalismo. Quem são os seus representantes? Skinner, Pavlov e Watson. Maravilha? Próximo que nós temos aí é o inatismo. Pode colocar na tela para mim. O inatismo é aquele que vai ser derivado, o conhecimento que vai ser derivado do pensamento. Aqui, a ligação não é mais com o objeto, mas sim com o sujeito. É aquela compreensão de que aquilo que está internamente, como, por exemplo, a razão e o pensamento, são questões importantes, são questões que são relevantes, são questões que estão ligadas à aprendizagem. Então, eu já nasço com essa experiência, já tenho essa experiência comigo. E é algo que nasce comigo, por isso, inato. Maravilha? Seu representante, Arnold Geisel. E aí, um ponto que nós temos aqui a respeito do inatismo é que aquele velho ditado, pau que nasce torto nunca se endireita. Filho de peixe, peixinho é. Então, esses ditados, eles estão muito conectados aí com a questão do inatismo, a questão genética. Maravilha? Próximo ponto, o interacionismo, pode colocar na tela, o interacionismo ou sócio-interacionismo, ou também chamado de construtivismo, que é a interação entre sujeito e o ambiente. Quando a gente fala de empirismo, a gente fala do objeto. Quando a gente fala de inatismo, o mais importante aqui, a ligação é com o sujeito. Quando se fala de interacionismo, sócio-interacionismo ou construtivismo, a gente está falando da interação entre sujeito e ambiente. Então, ali, as palavras que estão conectadas com interacionismo, sócio-interacionismo ou construtivismo, coloca na tela, são sujeito mais ambiente, sujeito conectado com o ambiente. São eles os representantes Piaget, Vygotsky e Vallon. É o nosso trio de base, aqueles que são mais importantes, que despencam em prova. Eu posso dizer com certeza que a concepção de ensino e aprendizagem, a concepção mais importante que pode ser cobrada na sua prova, vem destes autores, então está relacionada aí com a questão do interacionismo, sócio-interacionismo ou construtivismo. Perfeito? Partindo para outros conceitos importantes, outras teorias que são importantes, vamos falar aqui do comportamentalismo. Pode colocar na tela. Nós temos o comportamentalismo, cognitivismo e humanismo. Três aí muito importantes também, e aí nós vamos trabalhar aqui o comportamentalismo ou behaviorismo. São aí palavras iguais. Behaviorismo é comportamento, behavior é comportamento em inglês. Maravilha? Quando a gente fala de comportamentalismo, nós estamos falando de um processo de aprendizagem que vai desconsiderar os processos internos que ocorrem na mente do agente social e vai centralizar o seu pensamento, vai centralizar a sua análise no comportamento observável. Então, qual é o ponto central aqui do comportamentalismo? Logicamente, algo externo, o comportamento. Skinner, Pavlov, Watson e outros autores aí que vão... Thorndike são autores aí
que vão trazer aí pra gente conceitos a respeito do comportamentalismo, do behaviorismo. Maravilha? Cognitivismo é um ponto muito importante, porque você tem aí Piaget, Vygotsky, Ausubel, Brunner e Gardner, que são autores, que são os representantes aqui do cognitivismo. O que nós temos, pessoal? Pode colocar na tela. É o processo por meio do qual o mundo de significados tem origem, por meio do cognitivismo. Vai fazer a sua proposta a partir da análise da mente, a partir da análise cognitiva, a partir do ato de conhecer como o homem desenvolveu seu conhecimento acerca do mundo, acerca das coisas. Quando a gente fala de comportamentalismo, o ponto central é o comportamento. Quando a gente fala do cognitivismo, o ponto central é o cognitivo. Piaget, Vygotsky, Ausubel, Brunner e Gardner são os autores representantes dessa concepção. Maravilha? Humanismo agora. Vamos falar de humanismo. O que nós temos aqui no humanismo? Pode colocar na tela. Nós temos o humanismo que vai priorizar como base da aprendizagem a autorrealização do aprendiz, havendo uma valorização tanto do aspecto cognitivo quanto do aspecto motor afetivo. Quais são os pontos centrais aí? Cognitivo, motor e afetivo. Então, aqui nós temos dentro do humanismo questões importantes. Além da autorrealização do aprendiz, nós temos também a valorização de aspectos cognitivos, motores e afetivos. Perfeito? Nós temos aí o principal autor dessa concepção humanista, que é Vallon, mas nós temos outros também que são muito importantes. Pode colocar aí na tela. Vallon, Carl Rogers e Maslow são autores aí representantes do humanismo. Beleza? Vamos nos aprofundar agora. Nós fizemos aqui apenas um resumo introdutório a respeito dessas concepções. Nós vamos nos aprofundar agora, vamos entender como que cada um desses conceitos eles podem cair na nossa prova e quais são os pontos que podem ser cobrados. Pode colocar na tela. Behaviorismo ou comportamentalismo está vinculado à abordagem comportamentalista. Maravilha? Apresenta as seguintes concepções. A teoria que vai partir da ideia de que a aprendizagem está baseada no novo comportamento, está baseada na aquisição de um novo comportamento. Segundo o behaviorismo, segundo o comportamentalismo, o comportamento é observável e pode ser medido ou controlado. Então, na perspectiva do behaviorismo, a aprendizagem está ligada com algo externo, algo observável, algo que eu possa sempre visualizar que é o comportamento. Quando você tem aí um novo comportamento, uma mudança de comportamento, de acordo com o comportamentalismo, o behaviorismo, você teve aí a aprendizagem. Agora a gente vai pegar um dos seus principais autores, que é o Watson, e vamos falar um pouquinho da sua conexão com a educação. Pode colocar na tela. Vamos falar um pouquinho de Watson e a educação. Para ele, a aprendizagem está sendo apresentada a partir da transformação da conduta individual. Você transformou a conduta do indivíduo, esse indivíduo aprendeu. O ensinamento, de acordo com essa teoria, pode ser desenvolvido a partir de condições de controle. Pode também ser baseado nos comportamentos que são, de acordo com essa teoria, observáveis. Como é que nós modulamos, como é que nós fazemos com que o nosso estudante aprenda de acordo com o behaviorismo? A partir da modulação do comportamento. A gente vai fazer aí a chamada modulação do comportamento, punindo aquele comportamento indesejado, reforçando aquele comportamento que eu desejo que venha se repetir e desenvolvendo uma automação por repetição. Então, o processo de repetição é muito importante para a modulação, para que eu possa moldar este comportamento. A palavra moldar comportamento está muito ligado aqui com o behaviorismo. Perfeito?
A aprendizagem, pessoal, se dá a partir da aquisição de novos comportamentos. Quando você adquire novos comportamentos, de acordo com essa teoria, você está aprendendo. E por meio da mecanização, através de estímulos e reforços. Então, estimulou, reforçou, você mecaniza isso, você consegue fazer com que esse trabalho seja repetido várias vezes, observado várias vezes, você tem aí a possibilidade do desenvolvimento da aprendizagem. E aí a gente tem uma palavra muito forte aqui no comportamentalismo, que é a modelagem. A modelagem é quando nós pegamos o comportamento e repetimos a partir de recompensas. Quando a gente recompensa uma pessoa para que ela possa repetir aquele comportamento, nós estamos auxiliando na sua aprendizagem. E essa repetição, a repetição é uma ferramenta muito importante para a modelagem, ela vai levar ao reforço. E os reforços vão gerar mudança de comportamento. Então eu reforço aquele comportamento para que ele possa sempre repetir aquele comportamento, para que ele possa se tornar algo natural para o indivíduo. Então o estímulo vem por meio do ambiente e você tem agora a resposta a esse estímulo por meio das manifestações comportamentais. É assim que se desenvolve o behaviorismo de acordo com os seus representantes. Agora nós vamos falar sobre a teoria construtivista. Teoria construtivista que tem como seu principal autor, como seu autor, na verdade, é Jean Piaget. Então ele é o criador, ele é o autor, não é o principal, mas é o autor da teoria construtivista, que considera as fases do desenvolvimento cognitivo da criança como sendo muito importantes dentro desse processo. E ele vai ter 4 fases, 4 fatores, 4 princípios que são muito importantes dentro desse processo, que são essenciais. O principal fator para o desenvolvimento cognitivo da criança é o fator biológico. Coloca na tela para mim, por favor. O fator biológico é o primeiro fator, de acordo com Jean Piaget, para o desenvolvimento cognitivo da criança. A partir disso, a partir das questões a partir das questões biológicas, você vai ter uma questão do biológico, do corpo da criança, da mente da criança, do ser humano se relacionando por meio do seu crescimento orgânico, por meio da sua maturação, por meio do seu sistema nervoso com o ambiente. Então, o biológico ele vai sendo desenvolvido, ele vai crescendo, ele vai se maturando e ele vai se desenvolvendo e ele vai também, a partir disso, passando por fases do desenvolvimento. Então, partindo sempre do biológico para as questões externas. Perfeito? Outro fator muito importante aqui são as experiências e os exercícios. De acordo com Piaget, é obtido por meio da ação da criança com os objetos. Então você tem aqui as experiências sendo fatores muito importantes dentro desse processo. As interações sociais, você tem aí o interacionismo como uma questão importante dentro do construtivismo, que vão se desenvolver por meio da linguagem e por meio da educação. Pontos importantes aí. Então você tem a questão biológica, as experiências, os exercícios, por meio da ação da criança sobre os objetos. Você tem a interação, as interações sociais e a equilibração das ações relacionadas à adaptação ao meio ou a situações. Então é por meio desta equilibração que você vai se adaptando ao meio e vai se adaptando às situações. Beleza? Quando se fala de construtivismo, você tem aí a teoria sobre a origem do conhecimento. E aí você tem um ponto importante que são os estágios de aquisição, onde a criança passa por estágios para construir o seu conhecimento. A partir do momento que essa criança vai amadurecendo, ela vai crescendo, ela vai maturando, tanto fisicamente como intelectualmente, ela vai passando por estágios para construir o seu conhecimento. Daqui a pouco a gente fala sobre estes estágios. E aí você tem a concepção de conhecimento, onde os conhecimentos são construídos pelo sujeito e por meio da interatividade com o meio ambiente. É assim que você tem a concepção de conhecimento.
o indivíduo construindo, interagindo com o meio ambiente. Outro ponto importante é que para o construtivismo, o conhecimento é resultado da construção pessoal do aluno, ele construindo, e o professor tem um papel importante. Qual é o papel do professor? Ele é mediador do processo de ensino e aprendizagem. Dessa forma, a aprendizagem se dá por meio do desenvolvimento do aluno, onde ele constrói e o professor é mediador, beleza? E aí nós temos um ponto importante aqui, que pode cair na sua prova, que é a questão da epistemologia genética. Coloca na tela para mim o que é epistemologia genética. A epistemologia genética busca a origem e a evolução do conhecimento. Ela vai trabalhar na busca pela origem da evolução do conhecimento. E aí, as definições iniciais que nós temos de epistemologia é que é derivada de episteme, do grego, e cognitivo, latim, ambos significando conhecimento, aquilo que é cognoscível, algo que pode ser conhecido e vai se referir à capacidade de conhecer. Então, a epistemologia genética é a capacidade de conhecer. E qual é a origem dessa capacidade de conhecer? Qual é a evolução dessa capacidade de conhecer? De acordo com Piaget, parte das questões biológicas. Maravilha? Ainda falando de Piaget, a sua concepção de desenvolvimento, ele vai batalhar, ele vai questionar alguns pontos de teorias que estavam acontecendo durante o seu período, que são contemporâneas a este autor, como, por exemplo, a questão do inatismo. Ele vai desafiar, ele vai rechaçar e ele vai dizer que essa questão do inatismo ela é uma questão muito precária. Ele vai combater o inatismo e também vai refutar o conhecimento como mera cópia da realidade. Em outras palavras, ele vai combater o inatismo e o empirismo, beleza? E para ele, o que é conhecimento, então, se ele vai refutar aí o inatismo e o empirismo? Para ele, o conhecimento é resultante das interações do ambiente e trocas recíprocas entre o sujeito e o meio. Ele acredita que o conhecimento vem a partir daí. Partindo de onde, pessoal? Das questões biológicas. E a questão importante aqui no construtivismo é o processo por onde isso acontece. Ele vai chamar esse processo de assimilação, acomodação e equilibração. Essa é uma parte que muitos dos nossos alunos, muitas pessoas que vão fazer a prova, têm dificuldade. E a gente vai trabalhar aqui de uma forma bem tranquila, você nunca mais vai errar este ponto. Olha só, quando a gente fala de assimilação, pensa o seguinte: eu tive uma experiência de aprendizagem, eu tive uma experiência nova, eu entrei em contato com algo novo, eu aprendi algo novo, mas eu não precisei mudar a minha estrutura cognitiva, porque aquilo que eu já tinha de experiência deu conta de absorver essa aprendizagem e eu não precisei alterar as minhas estruturas mentais. Ele vai chamar isso de assimilação. Ou seja, tive a nova experiência, não mudei as minhas estruturas cognitivas, as minhas estruturas mentais, assimilação. Agora, quando eu tive uma experiência e eu tive que mudar a minha estrutura cognitiva, eu tive que mudar a minha estrutura mental, aí ele vai chamar esse processo de acomodação. Vou dar um exemplo. A criança, bebê, vamos dar um exemplo aqui, 1 ano e meio, 1 ano, 2 anos, está começando a falar ali, e ela teve contato com bonecas, bebês. Teve contato ali com bebês, só que ele teve contato com bebês, vamos dar um exemplo, só bebês brancas, bonecas brancas. Aí ele pega e vê uma boneca negra. Pelas experiências que ele vai ter, ele vai chamar aquilo de bebê. Porque ele já tem a experiência da textura, já tem a experiência da questão do material, do cabelo, da pele. Ele já tem essa experiência. O que vai modificar é alguma questão, como por exemplo a cor da pele, mas essa experiência que essa criança já teve, ela vai também chamar aquela boneca de neném, vai chamar de bebê. E aí o que acontece?
Agora, se, por exemplo, ela entra em contato com um novo objeto em que ela não teve aquela experiência, vou dar um exemplo. Ela só teve experiência, por exemplo, com galinhas. E ela só teve experiência com galinhas e ela vai chamar ali de passarinho. E aí um dia ela foi no zoológico e viu uma ema, que é muito maior, muito mais robusta, muito mais pesada do que uma galinha. Qual é a semelhança entre elas? Elas não voam, a galinha não voa, assim como o avestruz. Logicamente a galinha ela vai fazer voos mais rasantes, mas ela não voa como um pássaro, né? Um pássaro no céu ali, etc. Então você tem essas duas semelhanças. Quais são os pontos de divergência que vão poder ali mudar a sua estrutura? O tamanho do animal. Os animais são diferentes, apesar de serem aves, são animais diferentes. Então o que a criança vai entender? Que existem aves de tamanhos diferentes. Houve uma modificação na sua estrutura. Então, quando eu tenho uma experiência e eu não mudo a minha estrutura cognitiva mental, assimilação. Mudei a minha estrutura, precisei mudar a minha estrutura para que eu possa me adaptar a essa novidade, agora você tem a acomodação. E aí a gente passa pelo outro processo chamado de equilibração, onde eu vou pegando essas experiências, tanto a questão da assimilação como a questão da acomodação, e eu vou construindo estruturas mentais para que eu possa compreender o novo. Quando eu construo agora questões mentais, novas questões mentais, a partir dessas novas experiências, sendo ela processos de acomodação, sendo ela processos de assimilação, mudando ou não a minha estrutura mental, ele vai chamar aí, Piaget vai chamar de equilibração. Eu vou realizar novos esquemas. E aí o que vai acontecer? Esses novos esquemas, eles vão servir para quê? Para o processo de assimilação. Por que para o processo de assimilação? Lembrando, o processo de assimilação, eu não preciso de mudança de mentalidade, mudança cognitiva, para que eu possa, passando por aquela experiência nova. Perfeito? Passei pela experiência nova, não mudei, eu vou chamar de quê? Assimilação. Precisei mudar, a acomodação. Agora, eu passei por esse processo de experiência, construir novas estruturas, eu vou construir essas novas estruturas para utilizar em que momento? No momento de assimilação, onde eu não vou precisar mudar os meus esquemas. Perfeito? Ele vai chamar isso de equilibração majorante. Tá bom, pessoal? A partir disso, ele vai desenvolver a seguinte questão. Como eu falei para vocês, o processo biológico para Piaget é muito importante e a partir desse processo biológico ele vai construir fases ou estágios do desenvolvimento partindo da premissa maturacional, ou seja, a partir do momento que a criança vai crescendo. Então vem comigo. Ele vai chamar o primeiro de sensório motor, de 0 a 2 anos de idade, onde você vai ter a interação direta com o meio, o desenvolvimento de coordenação motora, o pré-operacional de 2 a 7 anos, com o surgimento de representações mentais e do egocentrismo, o início da capacidade de pensar conceitualmente, pensar conceitos basilares, as operações concretas de 7 a 11 anos, onde você vai ter entendimento de analogias, comparações, relações e classificações, o início da operação mentais complexas e as operações formais de 11 anos em diante até a vida adulta, onde você vai ter a construção e desenvolvimento do pensamento lógico, da formulação de hipóteses, a busca por soluções além da observação direta da realidade, processo que agora eu vou poder fazer inferências, tá certo? Então você vai ter aí a capacidade de desenvolver agora inferências, pensamento lógico. Um outro ponto importante, para além das fases do desenvolvimento, eu não quis me delongar a respeito das fases do desenvolvimento, a gente tem aula aqui só desse ponto, então você pode assistir lá. Eu tenho lá fases do desenvolvimento de Piaget, onde eu vou me debruçar mais a respeito desses pontos. A gente vai passar para o próximo, porque a gente tem muito assunto aí, mas não vai embora porque nós temos exercícios e questões aí importantes, porque aqui é para você ser aprovado ou aprovada. O próximo ponto é o desenvolvimento da moralidade. E aí ele diz que o indivíduo passa por 3 fases: anomia, heteronomia
e autonomia. Quando se fala de anomia, ele está falando de o indivíduo que vai ignorar regras coletivas, que vai apenas trabalhar no processo, vai trabalhar apenas no campo do interesse, dos interesses individuais. Aquilo que lhe interessa individualmente é aquilo que ele vai fazer. Então o processo de anomia é aquele baseado no processo de ignorar regras coletivas. Já o processo de heteronomia, agora ele começa a trabalhar no interesse em atividades coletivas. Ele vai começar a querer brincar com um coleguinha, ele vai começar a querer fazer atividades em grupo. Só que para ele, as regras são imutáveis e vai depender de uma autoridade externa. Alguém vai precisar falar para ele, olha, a regra é essa, a regra mudou, vamos passar para outra regra. Então ele não vai ter a capacidade de autorregulação. Por que isso acontece onde? Isso acontece na autonomia. A autonomia é quando você tem a maneira adulta, a forma adulta de abordar o jogo, de abordar a situação. Onde você vai ter ali regras estabelecidas coletivamente, onde ele não vai precisar mais de uma autoridade externa para a regulação das suas regras, onde ele vai ter ali já um conceito de regras estabelecidas internamente. Perfeito? Piaget também é um autor do jogo e da brincadeira, onde ele vai dizer que o jogo, a brincadeira, é um meio de interação com o mundo, tá certo? Onde a criança vai interagir com o mundo, é onde a criança vai exercitar a capacidade de assimilação e acomodação, é onde acontece o aprendizado efetivo, onde vai ser desenvolvida a questão do incentivo da aprendizagem e o desenvolvimento da inteligência. Isso mesmo, inteligência se desenvolve de acordo com este autor, tá certo? Não se nasce meramente inteligente, você pode desenvolver essa capacidade de acordo com esse autor. Deixando agora Piaget para trás, vamos trabalhar agora Vygotsky. Vygotsky é um autor também que cai muito, assim como Piaget. Vamos focar agora em Vygotsky. Ele vai enfatizar, pessoal, o papel das relações sociais. Piaget falava a respeito da perspectiva biológica. Aqui, agora se parte das relações sociais. Ele vai ser aqueles autores da corrente de pensamento do socioconstrutivismo, do socio-interacionismo. E aí, quais são os pontos mais importantes da teoria de Vygotsky? Você tem Vygotsky como sendo um dos autores muito importantes, principalmente porque ele vai trazer um conceito chamado psicologia histórico-cultural. O que é psicologia histórico-cultural? A psicologia histórico-cultural basicamente vai enfatizar o papel mediador da cultura. A cultura vai ter a capacidade de mediar, particularmente a partir da linguagem e também trabalhando em favor do desenvolvimento das funções psicológicas superiores. É por meio desse papel mediador da cultura que se desenvolvem as funções psicológicas superiores. Por isso que a psicologia histórico-cultural é muito importante, porque ela vai partir da perspectiva mediadora da cultura. Aqui, importante, é o papel do interacionismo, ou seja, das relações interpessoais, das relações sociais. As relações sociais são muito importantes dentro do processo da psicologia histórico-cultural. E aí ele vai trabalhar as funções psicológicas entre dois pontos. As funções psicológicas elementares e as funções psicológicas superiores. O que são funções psicológicas elementares? Pode colocar na tela aí. Então, funções psicológicas elementares e superiores. O que são funções psicológicas elementares? É aquela função de caráter biológico, é aquela que você nasce com ela, é aquela marcada pelo imediatismo. Por exemplo, o choro, a criança já nasce sugando, já nasce com fome. Então são questões que são elementares, que fazem parte do processo imediato, biológico, essencial para a vida. Já as funções psicológicas superiores, que são desenvolvidas, que são particularmente desenvolvidas a partir por meio da linguagem, por meio do papel mediador da cultura, são processos, por exemplo, do comportamento consciente, da ação proposital, da capacidade de planejamento, do pensamento abstrato, da imaginação, do pensamento. Tudo isso são funções psicológicas
superiores. A fala também é uma função psicológica superior e tudo isso é aprendido. Ou seja, até na perspectiva de pensar abstrato, eu aprendo. E você precisa da mediação da cultura para que você possa pensar. É por isso que pessoas de culturas diferentes pensam de forma abstrata diferentes, porque essas pessoas aprenderam a pensar de acordo com a sua cultura. Um ponto importante que Vygotsky vai trazer é o conceito de aprendizagem mediada. Esse conceito, pessoal, é um conceito que cai muito em prova. O que vem a ser a aprendizagem mediada? É a mediação para o desenvolvimento de processos mentais superiores. O conceito de aprendizagem mediada é o conceito em que você precisa da mediação para que você possa aprender. E aí você vai ter questões importantes que são os processos mentais superiores, que, por exemplo, são planejamento de ações, previsão de consequências, imaginação de objetos, conseguir entender e conseguir formular uma imagem na sua mente. E você precisa de elementos que ele vai chamar de elementos mediadores. A aprendizagem mediada, ela vai trabalhar processos mentais superiores e ela vai precisar de elementos mediadores. Quais são os elementos mediadores para o desenvolvimento da aprendizagem mediada? Os instrumentos e os signos. Os instrumentos é tudo aquilo que está ao meu redor e que eu possa utilizar. A enxada, a caneca, o lápis, a cadeira, a mesa, todos os objetos que estão ao meu redor que me ajudam a construir um conceito, me ajudam a construir uma imagem mental e a partir do momento que alguém fala a respeito daquele objeto, daquele instrumento, eu consigo formalizar uma imagem interna. Esses são os instrumentos. E agora nós temos também outro elemento importante também, são os signos, que são justamente as imagens que eu vou construir na minha mente. Então, instrumentos e signos. Eu preciso de passar por experiências para que eu possa ter contato com os instrumentos e para que eu possa construir estes signos. E essas experiências se dão por meio da aprendizagem mediada. Quais são os pilares, de acordo com Vygotsky, da teoria da aprendizagem? Você terá aí as funções psicológicas baseadas em atividade cerebral, o cérebro como um sistema aberto e moldável e o funcionamento psicológico, fundamentado nas relações sociais e contexto histórico. 2 pontos importantes, as funções psicológicas, que vão ajudar no desenvolvimento do cérebro, desenvolvimento intelectual, desenvolvimento das minhas capacidades psicológicas e o funcionamento psicológico que está baseado nas relações sociais e no meu contexto histórico. Perfeito? Outra questão importante é a questão da cultura, também como sendo um pilar importante aí da aprendizagem. A cultura, para Vygotsky, é o elemento essencial da construção da natureza humana. Outro ponto importante que ele vai trazer é a relação homem-mundo, a relação entre o homem e a parte externa, mediada por sistemas simbólicos que vão auxiliar na atividade humana. E também, não menos importante, mas na verdade muito importante, a zona de desenvolvimento proximal. Então nós temos como pilares da teoria de aprendizagem desse autor as funções psicológicas, o funcionamento psicológico, cultura, a relação do homem com o mundo e a zona de desenvolvimento proximal. Falando de zona de desenvolvimento proximal, nós vamos falar que a zona de desenvolvimento proximal, esse autor vai trazer pra gente, Vygotsky vai trazer pra gente que a aprendizagem ocorre nesta zona, dentro desta zona de desenvolvimento proximal. O que é zona de desenvolvimento proximal, gente? É onde o sujeito aprende. Basicamente, é onde nós temos aquilo que o sujeito já sabe e aquilo que o sujeito ainda não sabe, potencializado por aquilo que ele pode saber. Aquilo que ele pode saber, o campo daquilo que ele pode saber, nós chamamos de zona de desenvolvimento proximal, que ele pode saber com a ajuda de outra pessoa, tá certo? E uma questão importante, o papel do professor dentro desse processo é muito importante. Por quê? Porque é o professor que vai mediar a aprendizagem dentro dessa zona de desenvolvimento
E outra coisa também, ele vai desenvolver estratégias e promover a independência para que aquela zona, para que aquela potência, aquela aprendizagem potencial se torne algo real. Então o que, que nós temos, pessoal? Aquilo que eu sei e aquilo que é potência, nós temos uma lacuna. Dentro dessa lacuna, nós temos a zona de desenvolvimento proximal, beleza? Vamos colocar aqui rapidinho, ó, só para você entender. Então nós temos aqui essa questão aqui que é importante, olha só. Nós temos o que eu já sei, o que eu já sei, o que eu posso aprender, ou seja, ele vai chamar de potencial, e o estudante tá bem aqui, ó. O estudante tá bem aqui, tá certo? Onde é esse lugar, pessoal? Zona de desenvolvimento proximal, que ele vai utilizar o que ele já sabe com a ajuda do professor. Os dois aqui vão puxar aquilo que é potência para se tornar algo que eu já sei, para que possa se tornar algo real. Qual é o papel do professor? Criar zonas de desenvolvimento proximal para que o estudante possa trabalhar a partir daquilo que ele já sabe, com a ajuda de alguém mais experiente, para que ele possa buscar aquilo que é potencialmente aprendido, beleza? Então, é isso que você tem como zona de desenvolvimento proximal. A lacuna que existe entre o que eu já sei e aquilo que potencialmente eu posso aprender. Maravilha? Com a ajuda de alguém. E aí, partindo para a questão da linguagem, você tem vários livros aí de Vygotsky que vai trabalhar na questão da linguagem. E ele vai dizer, a partir disso, que o desenvolvimento da linguagem implica no desenvolvimento do pensamento. Quando a gente trabalha a questão da linguagem, nós estamos contribuindo na construção do desenvolvimento, na construção mental da pessoa, e ele vai começar a pensar de acordo com o que é falado. Outro ponto importante é que o pensamento ganha a existência por meio das palavras. Quais são as funções da linguagem, pessoal, dentro dessa perspectiva? Você vai ter aí o intercâmbio social e o pensamento generalizante. As funções são essas. Dentro do intercâmbio social, é aquele que vai ser mais evidente em bebês por meio de gestos, expressões e sons. Então, o intercâmbio social é aquele inicial, mais basilar, mais primitivo, mais infantil. E o generalizante é aquela classificação e associação de palavras e conceitos de imagem. Quando a gente fala, por exemplo, a palavra copo, todo mundo entende o que vem a ser um copo, independentemente da imagem mental que eu construa na minha mente, beleza? Mas todo mundo vai entender porque esse é um pensamento generalizante, todo mundo sabe o que você está dizendo por meio daquela classificação que já foi feita anteriormente e daquela associação entre o objeto e a palavra, beleza? Quais são as diferenças? Muita gente tem dificuldade a respeito das diferenças entre Piaget e Vygotsky. Vem para a tela então comigo. Piaget vai ser construtivista, Vygotsky socio-interacionista. Para Piaget, o desenvolvimento ocorre antes da aprendizagem, ou seja, eu me desenvolvo e depois aprendo. Esse me desenvolvo e depois aprendo é a questão biológica. Beleza? Perfeito. Para Vygotsky, não. Eu aprendo primeiro e isso vai acontecer antes do desenvolvimento. Ou seja, eu aprendo e depois me desenvolvo. Esse aprendo é por meio da cultura. Meio. Então, ponto de partida de Vygotsky, a questão biológica. Ponto de partida de Piaget, desculpa. Ponto de partida de Jean Piaget, biológico. Ponto de partida de Vygotsky, cultural, o meio, tá certo? Então, ponto de partidas diferentes. Para Piaget, o biológico é mais importante. Para Vygotsky, o meio, a cultura é mais importante. É o início da minha aprendizagem. Para Piaget, eu me desenvolvo e aprendo. Para Vygotsky, eu aprendo para me desenvolver. Perfeito? Próximo autor, nós vamos trabalhar agora Henri
Valon, pode colocar na tela, ele vai dizer que o processo de evolução do indivíduo vai depender de questões de ordem biológica e social, e a gênese da inteligência é genética e organicamente social, onde o humano é organicamente social e a cultura é essencial para a sua atualização. Então nós temos pontos aqui que são muito importantes, onde Valon não consegue perceber a ruptura entre questão biológica e social, onde ele vai dizer que a questão genética é organicamente social e a questão social é organicamente trabalhada na perspectiva orgânica e é essencial para a atualização do sujeito. Ele consegue observar esses dois elementos muito próximos, muito relacionados. Uma palavra que é utilizada nesse processo é que a questão biológica e a questão social para Henri Valon estão imbricadas. Maravilha? Para ele, a inteligência não vai ser o principal componente do desenvolvimento. Para ele, você vai ter a vida psíquica formada por 3 dimensões, não apenas a perspectiva cognitiva, a perspectiva da inteligência, mas 3 dimensões. Quais são elas? A cognitiva, a afetiva e a motora. 3 pontos que são muito importantes aí para Henri Valon. Ele vai trazer outro ponto importante também, é que você precisa observar a aprendizagem numa perspectiva integral, numa perspectiva em que você vai observar todos os fatores, principais fatores, o cognitivo, afetivo e o motor, tá certo? Esses são os fatores que você precisa levar em consideração no momento da abordagem para a aprendizagem. Outro ponto importante é que, para Henri Valon, a cognição é equivalente, é tão importante quanto a afetividade e a motricidade. Para ele, são elementos que são importantes dentro da mesma plataforma. Eles não têm aí uma questão hierárquica, um sendo mais importante do que o outro. Quando ele fala de desenvolvimento humano, ele vai falar na perspectiva não linear e não contínua. Ele vai dizer que o desenvolvimento é a integração de funções que vão se somar por meio de novas aquisições e de funções pré-adquiridas. O desenvolvimento humano para ele se dá dessa forma, não linear, não contínua, mas por meio de novas experiências, novas aquisições, somada com as funções pré-adquiridas, aquelas que você já teve, as experiências que já foram ali estabelecidas. E ele também trabalha com a questão de estágios, ele considera a questão dos estágios sendo muito importantes dentro do processo do desenvolvimento do indivíduo. E aí você precisa ter os estágios de Piaget e os estágios de Valon em quadros diferentes para que você possa observar a diferença entre eles. Vamos lá então. Aqui fazendo um resumo dos quadros, eu tenho também uma aula só sobre essa questão dos quadros aqui de Valon. Eu tenho um Valon para concurso, onde eu vou abordar mais profundamente ponto a ponto. Aqui eu estou trazendo apenas um resumo, porque já é um assunto exaurido. Mas vem comigo então. Você tem um estágio chamado impulsivo emocional, onde você vai estabelecer movimentos, onde vão ter ali o desenvolvimento de movimentos desorientados, onde o ambiente vai favorecer o desenvolvimento e você vai observar a questão da desordem gestual às emoções, essa transição da desordem gestual para as emoções. O próximo estágio é o sensório motor e projetivo, onde você vai observar que a inteligência é predominante, o mundo externo e os fenômenos cognitivos são considerados. A inteligência, ela é uma questão prática e discursiva. Os pensamentos são projetados em ações motoras, características importantes aí do estágio sensório-motor e projetivo. Lá no personalismo, o próximo estágio, você vai ter a formação de personalidade, o desenvolvimento da autoconsciência. O categorial
é o predomínio da função cognitiva, a continuação do desenvolvimento afetivo e motor, e a fase da adolescência, onde você vai ter o desenvolvimento afetivo amplo, a busca da autoafirmação, o desenvolvimento sexual, a presença de conflitos internos e externos. Esses são os estágios aí de Henri Vallon. Partindo agora para o próximo autor, um autor muito importante também, que é Gardner, que vai trabalhar a questão das inteligências múltiplas. Ele vai dizer que a inteligência é inata e é adquirida, ou seja, eu posso sim me tornar inteligente. A inteligência não é algo que eu apenas nasça com ela, perfeito. Todo indivíduo desenvolve inteligência, de acordo com Gardner, e são múltiplas formas de inteligência. A inteligência não é uma característica única do ser. Ele vai trabalhar com inteligências múltiplas. E aí ele trouxe um gráfico, um quadro, uma gravura que vai realmente ilustrar as inteligências múltiplas. A naturalista, a musical, a lógico-matemática, o lógico-matemático, existencial, interpessoal, corporal sinestésico, logístico, o intrapessoal e o espacial. Cada uma com as suas características e cada um não menos importante do que o outro, sendo que a pessoa que tem essas capacidades vão se desenvolver, as pessoas irão se desenvolver em cada uma das suas áreas. Maravilha? Próximo autor agora, Ausubel. Ausubel é o autor da teoria da aprendizagem significativa, onde a nova informação se relaciona com uma estrutura do conhecimento já existente. Maravilha? Pode tocar aqui em mim, por favor? Já existente, perfeito? E essa estrutura cognitiva se dá por meio da hierarquia de conceitos e abstrações de experiência individual. E ele vai trabalhar com o que ele vai chamar de pontos de ancoragem. O ponto de ancoragem é aqueles que vão facilitar a aprendizagem e a retenção de novas ideias. Esses pontos de ancoragem é onde a aprendizagem vem e fica. Então você precisa ter conhecimento, que serão pontos de ancoragem, para que essa nova informação se ancore nessa experiência que você já tem. E ele vai trabalhar com outro conceito também, que é o conceito de subsunsores. O que são subsunsores? Estrutura de conhecimento específico que interage com a nova informação para desenvolvimento de uma aprendizagem significativa. Eu preciso desenvolver subsunsores, o professor precisa promover a construção de subsunsores para o desenvolvimento da aprendizagem significativa. Partindo para outro autor agora, Carl Rogers. Coloca na tela o humanismo de Carl Rogers. E aí o humanismo de Carl Rogers é centrado onde, pessoal? Na pessoa. Centrado na pessoa, dentro de uma abordagem humanista. Quando se fala de educação humanista, eu estou falando crítica ao ensino tradicional e a busca de uma aprendizagem mais significativa, onde essa questão da centralidade agora não é mais o professor, não é o processo, é o indivíduo, é a pessoa. O foco pedagógico é o estudante e considera os interesses, as emoções e as motivações deste estudante. Qual é o papel do professor dentro do processo do humanismo de Carl Rogers? Ele é um facilitador da aprendizagem. Ele vai mostrar, o professor vai demonstrar interesse e preocupação pelos alunos e ele vai desenvolver uma relação democrática com os estudantes. Como é que a metodologia de ensino? A metodologia de ensino é baseada no não diretismo, sem a interferência direta no campo cognitivo e afetivo do nosso aluno. Partindo agora para o próximo autor, Jerome Brunner, que vai trabalhar a questão do currículo em espiral, conceitos básicos, ensinados e revistos. Isso que é o currículo em espiral. Vai trabalhar de diferentes níveis de profundidade, complexidade e representação. Ou seja, eu vou trabalhar a questão de conceitos básicos, vou ensinar, vou revisar, vou aprofundar, vou trabalhar a complexidade, vou trabalhar a representação e vou revisar. Por isso que nós chamamos de currículo em espiral.
Maravilha? E ele vai trabalhar com outra questão também, outro conceito chamado de aprendizagem por descoberta. O que é aprendizagem por descoberta? É baseado na aprendizagem ativa, na autorregulação de resolução de problemas e na construção do próprio conhecimento. Isso que é a aprendizagem baseada por descoberta. Maravilha? Outro conceito que ele vai trazer é a teoria da instrução, fundamentada na aprendizagem por descoberta, nessa autoconstrução, nessa construção por meio aí de resolução de problemas, construída em torno de 4 aspectos principais, ok, pessoal? E aí nós temos pontos que são importantes. Quais são os principais aspectos que ele vai trazer, pessoal? Ele vai trazer a predisposição para aprender, dentro desses 4 aspectos, tá certo? A predisposição para aprender, a ativação, que é o incentivo por meio da incerteza e curiosidade, a promoção, a exploração da atividade, a manutenção, então nós temos 1, 2, 3, a manutenção, que é a conduta estabelecida, que deve ser mantida, e a exploração mais benéfica do que prejudicial, e por fim, a direção, que é a necessidade de estabelecer o objetivo ou meta, a consciência da importância de atingir a meta. Então nós temos aí a teoria da instrução, baseada nesses 4 aspectos: a predisposição de aprender, a ativação, a manutenção e a direção, pontos importantes que podem cair na sua prova. Passamos para uma autora, uma representante feminina aqui, Montessori. Montessori vai trabalhar na perspectiva do estímulo à atividade infantil. Ela vai promover a autoeducação por meio de questões adequadas, por meio de instrumentos adequados, através de meios adequados. Qual é o papel do educador dentro da perspectiva da teoria montessoriana? Ele não vai atuar diretamente, mas vai ser um facilitador, ele vai facilitar a autoformação. E aí ela vai trabalhar a visão de personalidade, onde a criança é a principal educadora de sua própria personalidade. Ela vai trazer a criança como foco, ela vai falar que a educação escolar deve ter o princípio de libertação da criança. O papel do ambiente é muito importante, você precisa ter um ambiente propício para o desenvolvimento do trabalho, e você precisa também observar e fomentar, promover a mente infantil como mente absolvente, tá certo? Absorvente. E aí, o que nós temos também, pessoal? A abordagem de aprendizagem. Quando você fala a questão de como se aprende na perspectiva montessoriana, ela vai trabalhar do concreto ao abstrato, ou seja, aquilo que eu posso tocar, aquilo que eu posso apalpar, aquilo que eu posso ter experiência sensorial, para depois partir para o abstrato, e por meio de aprendizagem por experiência direta, por meio de procura ou descoberta. E aí, falando a respeito do seu método de ensino, ela vai trabalhar a perspectiva do aprender fazendo, por meio da base do progressivismo. Por meio do progressivismo, onde você vai aprender fazendo, um passo a passo para aprender. Você também terá aqui um aspecto importante nesse método de ensino, que é o foco na vontade. Outro aspecto importante, a alfabetização, e aquilo que eu já trouxe anteriormente, a perspectiva sensorial, a perspectiva a perspectiva de entrar em contato com o concreto, com bastante materiais, bastante instrumentos. Falando sobre a metodologia montessoriana, que pode cair na sua prova, ela vai falar a respeito do desenvolvimento holístico através da aprendizagem estruturada e flexível. Essa é a base da metodologia montessoriana, o desenvolvimento integral da criança, o desenvolvimento total da criança, por meio da aprendizagem estruturada e flexível. O centro será a criança, onde você vai ter o respeito pela individualidade, o ritmo e o desenvolvimento da criança. Você terá que ter um ambiente de aprendizagem preparado. Tanto é que a metodologia montessoriana, por muitas vezes, foi considerada caríssima, porque você vai ter muito instrumento, você vai ter que ter um espaço estruturado, você vai ter que ter um espaço com bastante material para a aprendizagem independente, para que essa criança tenha experiência. Por isso que a metodologia montessoriana é sensorial, e você vai ter um ambiente
que vai atuar como um professor, vai atuar como um educador. Por isso que o ambiente é muito importante para essa metodologia. Uma outra questão importante, coloca na tela para mim, é a aprendizagem autodirigida. Ela vai trabalhar com a aprendizagem autodirigida, onde você vai estimular a autodisciplina, a concentração e também o apreço, o apego, o amor pela aprendizagem. Qual é o papel do educador dentro do processo dessa aprendizagem autodirigida? O professor vai ser um facilitador, um orientador. Quando se fala de educação holística, se fala do desenvolvimento total da criança. Desenvolvimento acadêmico, desenvolvimento social, desenvolvimento emocional e desenvolvimento de vida. O desenvolvimento total dessa criança. Aí você tem uma questão importante, como é que essa aprendizagem se dá? Partindo do concreto para a questão abstrata. Partindo do concreto para o abstrato, ou seja, objetos físicos, onde essa criança terá, esse estudante terá experiências sensoriais, experiências tangíveis, para depois ele entender essa questão conceitual, a questão abstrata. Então, por isso que você precisa ter vários objetos, vários instrumentos. Beleza? Um outro aspecto importante aqui são os seus pilares da pedagogia montessoriana, a autoeducação, onde a criança aprende de maneira independente por meios estimulantes adequados, a educação como ciência, a observação de ações da criança, estímulo para o desenvolvimento eficiente e assertivo. Ela vai chamar de educação cósmica, onde tudo está interconectado e interdependente. Ela vai dizer que todo o processo está conectado. A autoeducação, a criança independente, a educação como ciência, por meio das observações da ação dessa criança, o estímulo para o desenvolvimento dessa criança e a educação cósmica, onde tudo está conectado. Ambientes preparados, base importantíssima para a educação, para a pedagogia montessoriana, um dos pilares para ela, onde você vai ter ambientes próprios, com muito material. Criança equilibrada, um outro aspecto, um outro pilar aqui, onde essa criança deve desenvolver um guia interno para o seu desenvolvimento, onde ela deverá ser direcionada por meios adequados, oferecidos tanto pelos professores como também pela escola. Você vai ter também, você precisa ter um adulto preparado para o desenvolvimento, onde os educadores, pais e responsáveis vão fornecer meios adequados para essa pedagogia. Você também terá a possibilidade do desenvolvimento da confiança e da autoeducação da criança para que ela se desenvolva o máximo possível. Beleza? Próximo autor agora, nós vamos partir para Pestalozzi, um dos autores muito importantes aí também dentro deste assunto. Pestalozzi trabalha com o desenvolvimento da criança de dentro para fora. Para Pestalozzi, qual é a função do ensino? É desenvolver habilidades naturais e também inatas da criança. Qual é a escola ideal para Pestalozzi? É aquela escola que será uma extensão do lar, é aquela escola que terá um ambiente seguro, é aquele ambiente que terá um ambiente afetuoso. Essa é a escola ideal. Ele vai trabalhar também com a valorização dos sentimentos, porque para ele faz parte e é muito importante no processo de aprendizagem. Qual é a estratégia de ensino de Pestalozzi, dentro da metodologia de Pestalozzi? Ele vai partir do simples para o complexo, do conhecido para o desconhecido, do concreto para o abstrato, do particular para o geral. E ele está preocupado com a formação humana, que deve ser natural e centrada no aprender fazendo. Esses são os aspectos aí de Pestalozzi. Ele vai trabalhar a chamada pedagogia intuitiva, que oferece dados sensíveis para a percepção e observação e é fundamentada na psicologia sensualista e vai ser baseada na utilização do concreto, beleza? Ele vai trabalhar a educação não repressiva,
onde o ensino será o meio para desenvolver as capacidades humanas, o cultivo do sentimento, da mente e do caráter. Essa é a metodologia de Pestalozzi, ok, pessoal? Trouxe aqui para vocês um resumo geral a respeito desse assunto, que é um assunto muito importante para vocês. Trouxemos aqui as principais concepções de desenvolvimento e aprendizagem para vocês, os principais autores desse assunto, que é um assunto importante para a sua aprovação. Agora vamos para as questões. Pode colocar na tela para mim, por favor. Temos a primeira questão, que diz o seguinte: para Montessori, Maria Montessori elaborou uma teoria baseada no desenvolvimento infantil, pautada em um ensino ativo, no qual a criança cria um senso de responsabilidade a partir do seu próprio aprendizado. Para Montessori, a educação consiste em colocar o indivíduo em condições de forjar seu próprio caminho na vida. Pedagogia científica. Qual a principal característica da escola montessoriana? A autoavaliação? Não. A autoeducação? Correto. Meta de aprendizagem? Não. Autoconhecimento? Não. Autoformação? Não. Então nós temos aqui a autoeducação. Pode marcar aí, gabarito letra B. Faz parte lá, pessoal, dos principais pilares da metodologia montessoriana. Perfeito? Próxima questão, pode colocar na tela, por favor. Nós temos a questão que diz o seguinte: qual autor defende a premissa que o professor, em sua atividade de ensino, deve propor mediações que sejam capazes de promover o desenvolvimento das funções psicológicas superiores nos estudantes? Quem é que trabalha com funções psicológicas superiores? Pode tocar na tela. Vygotsky, né, gente? Quem trabalha comigo, quem estuda comigo, sabe que funções psicológicas superiores faz parte aí da teoria deste autor. Pode colocar na tela para mim, por favor. Questão 3 diz o seguinte: para Vygotsky, o desenvolvimento do ser humano é resultado da relação dialética entre a aprendizagem e desenvolvimento. Segundo o autor, esse processo de desenvolvimento abrange 2 níveis. O nível em que a pessoa é capaz de realizar determinada tarefa de maneira autônoma, e o nível na qual a pessoa seria capaz de realizar, mas ainda não o faz. Entre esses 2 níveis, haveria uma região de transição no funcionamento interpsicológico para o intrapsicológico, que acontece nas situações interativas. Então, aquilo que eu já sou capaz de fazer, aquilo que eu não sou capaz de fazer, existe uma lacuna. Como é que é o nome dessa lacuna? Zona de desenvolvimento proximal. Pode colocar na tela. Portanto, o nosso gabarito, letra B de bola. Próxima questão, deixa na tela para mim, por favor. Há diferentes correntes ou tendências no pensamento pedagógico brasileiro. Considere essas tendências e julgue o item a seguir. A corrente humanista tem como precursor Jean Piaget? De maneira nenhuma, pessoal. Humanista é Carl Rogers, tá certo? Carl Rogers. Piaget, P-A-G, é o que, gente? É construtivista. Construtivista. Maravilha? Então pode tocar aí. Gabarito errado, minha gente. Questão 5, pode deixar na tela aí, por favor. Diz o seguinte: acerca dos teóricos da psicologia do desenvolvimento, julgue o item seguinte. Vallon desenvolveu o conceito de condicionamento operante. Foi Vallon, pessoal, que trabalhou o condicionamento operante? Não, foi um outro indivíduo chamado Skinner, tá certo? Condicionamento vem de behaviorismo. Behaviorismo, Skinner, beleza? Pode colocar aí. Maravilha, maravilha, pessoal, gabarito errado. Próxima questão, deixa na tela aí. Acerca das teorias das bases psicológicas da aprendizagem, julgue o item que se segue. De acordo com Vygotsky, a aprendizagem envolve mediação e interação social em determinado contexto histórico-cultural e é essencial para o desenvolvimento das funções psicológicas superiores. O que nós temos aqui, pessoal? Nós temos gabarito certo,
ok? Gabarito certo, porque é isso que Vygotsky pensa. Vygotsky pensa exatamente isso, maravilha? Pode colocar na tela para mim, por favor. Questão 7. Questão 7 diz o seguinte. Gabarito aqui certo, ok. 7 diz o seguinte. Ao analisar as teorias psicológicas como comportamentalismo, humanismo e psicanálise, em sua relação com a educação, em especial com a aprendizagem, depara-se com distintas concepções de sujeitos e formas de se compreender a constituição do conhecimento humano. Considerando a aprendizagem centrada na pessoa, sendo concebida como um meio de autocrescimento, de desenvolvimento da autonomia e da capacidade de criação e expressão, acredita-se que o aluno possui uma potencialidade natural para aprender. À medida em que o professor permite ao aluno o contato com situações problema de vida em um clima de autonomia, liberdade e expressão de sentimentos, ele se sente motivado a aprender a descobrir e criar. O papel facilitador do professor é decisivo no aprender por barrar ou contribuir com o potencial realizado inerente a todo ser humano. Dessa forma, podemos afirmar de que se trata da teoria de um dos principais perceptores. Assinale a alternativa que completa sequencialmente a afirmativa anterior. Todas as características aqui, o autocrescimento, o desenvolvimento da autonomia, o professor permite ao aluno situações problema, tudo isso, pessoal, de vida, no clima de autonomia, liberdade de expressão, sentimento, tudo isso diz respeito ao humanismo de Carl Rogers. Pode colocar na tela para mim, por favor? Então nós temos aqui, pessoal, humanismo e Carl Rogers, ok? Carl Rogers, pode marcar aí, gabarito, letra A. Próxima questão, pode deixar na tela aí para mim, por favor, diz o seguinte: marque a opção que não representa um estágio do desenvolvimento infantil segundo Piaget. Sensório-motor faz parte, pré-operatório faz parte, impulsivo emocional é de Vallon, não é de Piaget, e operatório formal, ok. Então, nosso gabarito aí, gabarito, letra C. Deixa aí na tela, a próxima questão diz o seguinte: nas teorias psicogenéticas de Vallon, Piaget e Vygotsky, o brincar assume um lugar de destaque, estabelecendo uma estreita relação entre e, consequentemente, com implicações no contexto educacional. Todos estes autores vão dizer que a brincadeira vai assumir um papel importante de estreita relação entre desenvolvimento e aprendizagem. Todos eles vão assumir que a brincadeira é muito importante, que o brincar é muito importante no processo do desenvolvimento e da aprendizagem. Pode colocar na tela para mim, por favor? Então pode marcar aí, gabarito, letra A. Próxima questão diz o seguinte: o conjunto de princípios para explicar a aprendizagem constitui o que se denomina teorias da aprendizagem. A afetividade e a inteligência caminham juntas desde o primeiro ano de vida da criança. Esse período, denominado impulsivo emocional, é marcado pelas relações emocionais do bebê com o ambiente. A afetividade dá lugar ao desenvolvimento cognitivo quando a criança começa a construir a realidade por meio do que chamou inteligência prática ou das situações. Trata-se da teoria de quando você tem um autor que conecta afetividade com a inteligência,
afetividade com questão cognitiva, e você tem também aqui um período, uma fase do desenvolvimento psicogenético chamado impulsivo emocional. É impossível, é impossível da gente errar uma questão como essa se você está estudando conosco. Nós trabalhamos muito bem aí, nós estamos falando de Henri Vallon, o autor, o teórico da afetividade. Pode colocar em tela, Henri Vallon. Maravilha, pessoal? Então nós temos aí questões trabalhadas a partir do momento que nós também estudamos a parte teórica. Eu quero agradecer a você, ficou um tanto quanto longo, mas foi necessário para a sua aprendizagem. Forte abraço, até o próximo vídeo. Tchau, tchau.